Boa tarde, pais. Como eu falei, eu queria passar para vocês um pouquinho, algumas informações sobre a autonomia dos alunos. Acho muito importante, nesse momento que a gente está vivendo, em que muita coisa vai ser produzida em casa, que a gente preste um pouquinho atenção em algumas coisas para a gente, como pais, não ficarmos extremamente direcionados a isso e podermos soltar os nossos filhos para desenvolverem as suas tarefas e fazer aquela supervisão mais geral, já que eles estão no Fundamental 2, tá? Fazer uma supervisão um pouco mais geral, mas deixar com que eles executem sozinhos as atividades, porque eles já são capazes. Na verdade, uma criança de 8 anos, ela já é capaz de fazer sua tarefa de casa sozinha. Vamos considerar que os alunos do Fundamental 2 têm a partir de 9 anos, alguns já têm 10 anos, ou alguns vão completar 10 anos ao longo desse ano de 2020. Então, a gente sabe que eles já são capazes de fazer. As propostas mandadas pela escola, elas têm que ser atividades estimulantes, provocativas, mas claro que todas têm que ser pautadas naquilo que o aluno é capaz de fazer com autonomia. Então, nessa idade, os alunos eles já possuem recursos mentais para poder entender o que é solicitado e para resgatar as memórias, as informações das explicações e colocar isso em prática. Então, lá diz assim, né? No estudo diz assim, o aluno já possui algumas habilidades executivas entre 9 e 10 anos, que é a capacidade de monitorar seus próprios processos cognitivos e planejar sua atividade mental. Eles são muito críticos, nessa idade, eles são muito críticos consigo mesmos. Então, isso pode levar a uma insegurança em fazer as atividades e levar a solicitarem mais as famílias, os pais, os monitores que estão com eles, por uma questão mais de insegurança do que por não saberem, propriamente dito, aquela tarefa. Aos 10 anos, a motricidade deles já está mais afinada. Aos 10 anos, uma criança já é capaz de fazer suas atividades de casa sozinha, com autonomia, seguindo as orientações, fazendo as interpretações do que está sendo solicitado e pedido. Também já é capaz de resolver seus conflitos sozinha, com o acervo de conhecimentos que foram passados pela família, que foram passados pela escola, pela experiência de vida desses 10 anos, ela já é capaz de resgatar informações e subsídios para poder resolver seus problemas sozinha. Ela já pode ajudar muito na arrumação da casa, nos trabalhos domésticos. É capaz de atravessar a rua sozinha. Uma coisa importante, aos 10 anos, é a fase em que mais ocorrem acidentes com as crianças, com essa fase aí, com as crianças dessa fase. Por quê? Porque elas estão numa fase de querer autonomia, de querer independência, e com isso elas se arriscam muito mais, tá? E aí a propensão de ocorrer acidentes é muito maior. É um excelente momento para começar a introduzir a mesada. As situações competitivas geram tensão, então elas ficam um pouco mais desafiadoras, até um pouco mais agressivas. Nessa fase é muito interessante propiciar brincadeiras ao ar livre e o contato delas com o social. Essa questão delas saírem de casa, irem em aniversários, frequentar cinema, shopping. É um momento embora, estou falando disso de maneira geral, é um momento da gente propiciar bastante isso para ela. Por volta dos 10 anos, inicia a puberdade. Então, é uma fase bastante complicada para eles. Há mudanças físicas que começam, há mudanças emocionais que começam. Então, por mais que a gente
queira soltar, e a gente precise soltar e estimular essa autonomia, tem momentos que a gente precisa trazer os alunos, os filhos, para o nosso lado. Esse momento aí de puberdade dura em torno de uns 4 anos, né? Que é aquele começo, como eu disse, das transformações físicas, é um momento que a gente precisa se aproximar muito afetivo e emocionalmente deles. Há muito interesse pelas atividades da escola nessa fase, na grande maioria das crianças. Eles se interessam, e é muito importante, como eles estão nessa fase de socialização, que vocês, pais, mantenham um contato grande com os amigos, com as famílias dos amigos, para que vocês mantenham esse entendimento sobre as coisas que estão acontecendo, sobre as dúvidas, sobre os conflitos que eles estão vivendo. Nessa fase é bastante importante tomar cuidado com o uso excessivo da tecnologia, tá? Tudo em excesso, ele se torna prejudicial. Eles vão gostar muito dos videogames nessa fase, então continuem estipulando horário, regras para o uso, porque eles não podem ficar mergulhados nesse mundo também só virtual e deixando de praticar atividades físicas, deixando de praticar, como eu falei anteriormente, atividades ao ar livre e realizar brincadeiras e atividades corporais dentro da própria casa, nos próprios auxílios, né, nos trabalhos domésticos, que isso é fundamental para o desenvolvimento não só cognitivo, mas também emocional deles e psicológico. É uma fase em que as crianças desenvolvem um conceito mais realista das coisas, do mundo, e se tornam mais independentes ainda, fazem descobertas sobre si mesmos, sobre suas atitudes, sobre seus valores, suas habilidades, mas a família continua sendo um centro mais importante para eles nesse momento, onde eles vão correr primeiramente na família e em segundo vão correr para a escola. A partir dos 12 anos, mais ou menos, o raciocínio lógico ele já está todo estruturado. Então, a criança é capaz de fazer muitas abstrações, como Piaget já dizia nos estudos dele, e aí a gente pode aproveitar isso ao nosso favor, né? Ao favor em relação à educação. Eles são capazes de abstrair, de fazer reversões, de ir e voltar, de fazer associações, correlações. Isso é fundamental para a aprendizagem. Eles conseguem levantar hipóteses, né? Vivenciar situações hipotéticas, mesmo sobre algo que eles nunca viram, que nunca aprenderam. Eles são capazes de imaginar e fazer essas relações. E desenvolvem muitas possibilidades, muitas teorias, e a autonomia se concretiza muito, mas muito mais mesmo. Dos 12 aos 18 anos, a gente tem adolescência acontecendo de fato, por mais que eles peçam o nosso afastamento enquanto pais, enquanto educadores, a gente não pode se afastar, a gente precisa se manter presentes, se manter em vigilância, mesmo que à distância, para podermos perceber detalhes, informações, dados que eles passam para nós através das escolhas deles, através dos olhares, através das amizades, através da própria rebeldia, das contestações. Então é muito importante que a gente se mantenha presentes. É uma fase em que eles são capazes de refletir criticamente sobre as situações, de opinar, de contestar, de buscar soluções, de encontrar soluções para os problemas, principalmente os problemas cognitivos. Então, é um momento em que a escola tem que aproveitar muito para poder aprofundar os conhecimentos, aprofundar as aprendizagens, né, lá pelo 8º, 9º ano, em que eles estão aptos. Então, a gente precisa provocar muito o pensamento cognitivo dos alunos. Tudo que eu falei em relação a essa prontidão que os alunos, é esperado que os alunos tenham dos 9 até os 14 anos aproximadamente,
é muito importante que a gente olhe para cada criança e que, enquanto escola, e vocês pais olhem para os filhos de vocês. Tem criança que ela é mais dependente, que ela não tem essa autonomia instalada. E pode ser que nunca tenha, tá? Dependendo da dificuldade, dependendo do jeito que a criança é. Tem criança que vai precisar até o 9º ano e no ensino médio, de uma assessoria. São poucos casos, mas nós temos na nossa escola. Então, tudo que eu estou falando é de uma maneira geral. Cada família precisa olhar para o seu filho, para suas facilidades e suas dificuldades. Não é uma regra posta e todo mundo vai agir, entender e trabalhar, né, academicamente da mesma forma. Não, cada criança ela é única. Então, tem criança que vai executar atividade que é proposta lá para 40 minutos, 1 hora, dentro dos 40 minutos, 1 hora. Tem criança que vai fazer isso em 30, 35 minutos. Tem estudante. E tem estudante que vai demorar 2 horas. Então, essas particularidades é que eu não consigo aqui falar com cada família e com cada pai. Mas cada um sabe. Por quê? A não ser que tenha ingressado esse ano na escola e a gente ainda não tenha dado muito feedback, nós somos uma escola que dá muito feedback e através das reuniões de professores, reuniões com coordenadora, vocês já têm sido avisados e orientados de como proceder, de como ajudar também em casa, né? Através das nossas reuniões, dos contatos, especialmente que as coordenadoras fazem. De forma geral, as crianças nessa fase são capazes e têm autonomia. Então, o que cabe à família? Cabe estabelecer e cobrar horário, que horário essa lição vai ser feita. Cabe fazer estímulo e motivação. Cabe arranjar um lugar tranquilo, confortável no sentido de ter uma mesa, de ter o aparelhamento tecnológico que vai ser usado, né? Seja um tablet, seja um celular, ou seja um notebook. Então, isso que cabe à família, estabelecer o tempo e monitorar o início e o final da tarefa. Claro que se o estudante tiver muita dificuldade, também não adianta você fazer por ele. É melhor que venha sem fazer, porque aí, ao se confrontar, ao falar com o professor, se dirigir a ele, vai ficar nítido que aquilo precisa ser melhor explicado para aquele aluno. Tá ok? Eu espero que tenha ajudado vocês, clareado um pouquinho e vamos seguindo. Eu acho muito importante que a gente converse com bastante frequência, como a gente está fazendo aí nesses últimos dias. Obrigada, boa tarde a todos.